1371 autoriza a instituição da Fundação Nacional do Índio e da outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Governo Federal autorizado a instituir uma fundação com patrimônio próprio e personalidade jurídica de direito privado, nos termos da Lei Civil, denominada Fundação Nacional do Índio, com as seguintes finalidades. Inciso 1. Estabelecer as diretrizes e garantir o cumprimento da política indigenista, baseada nos princípios a seguir enumerados. A linha A. Respeito à pessoa do índio e às instituições e comunidades tribais. A linha B. Garantia a posse permanente das terras que habitam e ao usufruto exclusivo dos recursos naturais e de todas as utilidades nela existentes. A linha C. Preservação do equilíbrio biológico e cultural do índio, no seu contato com a sociedade nacional. A linha D. Resguardo à aculturação espontânea do índio, de forma a que sua evolução socioeconômica se processe a salvo de mudanças bruscas. Inciso 2. Gerir o patrimônio indígena, no sentido de sua conservação, ampliação e valorização. Inciso 3. Promover levantamentos, análises, estudos e pesquisas científicas sobre o índio e os grupos sociais indígenas. Inciso 4. Promover a prestação da assistência médico-sanitária aos índios. Inciso 5. Promover a educação de base apropriada do índio, visando a sua progressiva integração na sociedade nacional. Inciso 6. Despertar pelos instrumentos de divulgação o interesse coletivo para a causa indigenista. Inciso 7. Exercitar o poder de polícia nas áreas reservadas e nas matérias atinentes à proteção do índio. Parágrafo único. A Fundação exercerá os poderes de representação ou assistência jurídica inerentes ao regime tutelar do índio, na forma estabelecida na legislação civil comum ou em leis especiais. Artigo 2º. O patrimônio da Fundação será constituído. Inciso 1. Pelo acervo do Serviço de Proteção aos Índios, do Conselho Nacional de Proteção aos Índios e do Parque Nacional do Xingu. Inciso 2. Pelas dotações orçamentárias e créditos adicionais que lhe forem atribuídos. Inciso 3. Pelas subvenções e doações de pessoas físicas e entidades públicas e privadas, nacionais, estrangeiras e internacionais. Inciso 4. Pelas rendas e emolumentos provenientes de serviços prestados a terceiros. Inciso 5. Pelo dízimo de renda líquida anual do patrimônio indígena. Parágrafo 1º. Os bens, rendas e serviços da Fundação são isentos de impostos federais, estaduais e municipais, de conformidade com a letra C, item 3 do artigo 20 da Constituição. Parágrafo 2º. O Orçamento da União consignará em cada exercício recursos suficientes ao atendimento das despesas da Fundação. Parágrafo 3º. A Fundação poderá promover a obtenção de cooperação financeira e assistência técnica internas e externas, públicas ou privadas, coordenando e adequando a sua aplicação aos planos estabelecidos. Artigo 3º. As rendas do patrimônio indígena serão administradas pela Fundação tendo em vista os seguintes objetivos. Inciso 1. Emancipação econômica das tribos. Inciso 2. Acréscimo do patrimônio rentável. Inciso 3. Custeio dos serviços de assistência ao índio. Artigo 4º. A Fundação terá sede ou fórum na capital federal e se regerá por estatutos aprovados pelo Presidente da República. Parágrafo único. A Fundação ficará vinculada ao Ministério do Interior, nos termos do Decreto-Lei 200-67. Artigo 5º. A Fundação, independentemente da supervisão ministerial prevista no Decreto-Lei 200, prestará contas da gestão
do Patrimônio Indígena ao Ministério do Interior. Parágrafo único. Responderá a Fundação pelos danos que seus empregados causem ao patrimônio indígena, cabendo-lhe ação regressiva contra o empregado responsável, nos casos de culpa ou dolo. Artigo 6º. Instituída a Fundação, ficarão automaticamente extintos o Serviço de Proteção aos Índios, o Conselho Nacional de Proteção aos Índios e o Parque Nacional do Xingu. Artigo 7º. Os quadros de pessoal dos órgãos a que se refere o artigo anterior serão considerados em extinção, a operar-se gradativamente de acordo com as normas fixadas em decreto. Parágrafo 1º. Os servidores dos quadros em extinção passarão a prestar serviços à Fundação, consoante o regime legal que lhes é próprio, podendo, entretanto, optar pelo regime de legislação trabalhista, a juízo da diretoria da Fundação, conforme normas a serem estabelecidas em decreto do Poder Executivo. Parágrafo 2º. O tempo de serviço prestado à Fundação, em regime trabalhista, na forma do parágrafo anterior, será contado como de serviço público para os fins previstos na legislação federal. Parágrafo 3º. A Fundação promoverá o aproveitamento em órgãos federais e mediante convênio, nos estados e municípios, dos servidores referidos neste artigo, que não forem considerados necessários aos seus serviços, tendo em vista o disposto no artigo 99 do Decreto-Lei 200. Artigo 8º. A Fundação poderá requisitar servidores federais, estaduais e municipais, inclusive autárquicos, na forma da legislação em vigor. Parágrafo único. Os servidores requisitados na forma deste artigo poderão optar pelo regime trabalhista peculiar à Fundação, durante o período em que permaneçam à sua disposição, contando-se o tempo de serviço assim prestado para efeito de direitos e vantagens da função pública. Artigo 9. As dotações orçamentárias consignadas ao Serviço de Proteção aos Índios, ao Conselho Nacional de Proteção aos Índios e ao Parque Nacional do Xingu, no orçamento da União, serão automaticamente transferidas para a Fundação, na data de sua instituição. Artigo 10. Fica a Fundação autorizada a examinar os acordos, convênios, contratos e ajustes firmados pelo SPI, CNPI e PNX, podendo ratificá-los, modificá-los ou rescindi-los sem prejuízo ao direito adquirido por terceiros, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, nos termos do artigo 150 e parágrafos 3º e 22 da Constituição do Brasil. Artigo 11. São extensivos à Fundação e ao patrimônio indígena os privilégios da fazenda pública quanto à impenhorabilidade de bens, rendas e serviços, prazos processuais, ações especiais e executivas, juros e custas. Artigo 12. Cumpre a Fundação elaborar e propor ao Poder Executivo anteprojeto de lei a ser encaminhado ao Congresso sobre o Estatuto Legal do Índio Brasileiro. Artigo 13. No prazo de 30 dias a contar da publicação desta lei, o Ministro do Interior, ouvida a Procuradoria-Geral da República, submeterá ao Presidente da República o projeto dos Estatutos da Fundação Nacional do Índio. Artigo 14. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.